A Santíssima Trindade, então, foi objeto de estudo desde os primeiros séculos, e a gente vai ver aqui o percurso que houve até chegarmos aos dogmas, até chegarmos a uma compreensão do que é a Santíssima Trindade, do que é o próprio Deus, né? Algumas definições sobre Deus que vamos estudar aqui, muito en passant, muito rapidamente, né? Primeiro, relembrar aqui que o conhecimento sobre Deus se dá por duas vias, né? Uma via natural, a gente pode chamar de revelação natural, por meio da razão humana, é possível chegar ao conhecimento da existência de Deus, né? Já falamos isso lá na teologia fundamental. A existência de Deus é possível de ser alcançada somente com a razão humana, sem precisar recorrer à revelação. Ou seja, mesmo antes de Cristo, mesmo fora do ambiente judaico-cristão, alguns homens chegaram ao conhecimento de Deus, pelo raciocínio, pela observação da natureza, enfim, o conhecimento da existência e de alguns atributos de Deus. Que Deus precisa ser eterno, para ter criado tudo, dar início a tudo. Ele não poderia ter um início, então ele tem que ser eterno. Ele tem que ser todo-poderoso para fazer tudo a partir do nada, né? Que as coisas não existem desde sempre, as coisas têm começo e têm fim. Então, para dar início a algo a partir do nada, somente um ser que não teve a sua existência com começo, ou seja, um ser eterno. Enfim, vários outros atributos que podemos alcançar com a razão humana. Isso é o que a gente pode chamar de revelação natural. Alguns trechos bíblicos mesmos que mencionam isso, né? O nosso catecismo também já começa o prólogo falando sobre isso, né? Que o homem é capaz de Deus a partir da razão. Aqui eu tenho o trecho de Romanos 1, 19 e 20. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, tornaram-se visíveis à inteligência através das coisas criadas, de modo que são inexcusáveis. Quer dizer, não há desculpa para ser ateu, né? A razão humana leva até Deus, né? O estudioso, mesmo sem a religião, mesmo sem a revelação, pode chegar ao conhecimento de Deus e deve chegar. Se ele é honesto na sua busca, ele vai chegar ao conhecimento de Deus. São Tomás de Aquino fez isso muito bem, explicando através das 5 vias, né, do conhecimento de Deus. Aqui não cabe explicitar cada uma delas, mas é um pouco disso que a gente já resumiu. Por fim, vem a revelação sobrenatural, que é o que falamos na teologia fundamental. Deus veio ao encontro do homem revelar a si mesmo, né? O objeto da revelação é Deus mesmo. Deus quis revelar-se, Deus quis falar com os homens, Deus quis ensinar Ele mesmo a sua doutrina, aquilo que Ele queria que os homens soubessem. E dentre essas coisas está o mistério da Santíssima Trindade, que de outro modo nós não conheceríamos. O mistério da Santíssima Trindade foi revelado por Jesus Cristo. Temos na Bíblia várias passagens e é dessa revelação de Jesus Cristo que os apóstolos e seus sucessores vão refletindo cada vez mais para tentar entender o mistério da vida divina, né? de como é Deus, né? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Desde o princípio, eu sou, né? Era o nome de Deus para os judeus. O motivo da condenação de Jesus, né, segundo os fariseus lá no tribunal, foi que ele se fez igual a Deus, né? Então isso era muito claro no contexto lá de Jesus, aos apóstolos, aos judeus, a todos daquele tempo. Ele se fez igual a Deus. Ele disse que era Deus.
Então não há que se duvidar disso, né? Aí a dificuldade, aí vem a teologia, é tentar entender como se dá isso, como que Jesus é Deus. A Santíssima Trindade, né? Antes da Santíssima Trindade, houve a revelação de Deus como único, né? E Deus só pode ser um, né? Pela razão mesmo a gente consegue compreender isso, que para ser eterno, para ser todo-poderoso, somente um ser pode ser assim. Se houvessem dois deuses, o que difere um do outro? Essa diferença de um para o outro, o que um tem que o outro não tem, já seria uma imperfeição. E no conceito de Deus não cabe imperfeição, né? Então só pode haver um Deus. E essa revelação de que Deus é um veio desde o Antigo Testamento, né? Escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E isso veio como dogma em vários concílios, e por último, no Concílio Vaticano I, 1870, isso vai ser reafirmado. Isso está no nosso credo, né? Creio em um só Deus Todo-Poderoso. Né? O Vaticano I diz assim: há um só Deus verdadeiro e vivo, Criador, Senhor do céu e da terra, onipotente, eterno, imenso, incompreensível, infinito no seu entendimento e vontade e em toda a perfeição, o qual, sendo uma só substância espiritual, singular, absolutamente simples e incomunicável. Aqui os termos são um pouco filosóficos, né? Simples quer dizer que não é composto. Deus não é composto de partes. Ele é um ser único, incomunicável, né? E deve ser predicado como real e essencialmente distinto do mundo, né? Existia e existe ainda heresias que dizem que o mundo é parte de Deus. Nós temos centelhas divinas em nós, né? Partes de Deus em nós. E não é assim que a igreja ensina, né? Deus é essencialmente distinto do mundo. O que ele criou foi algo fora de si, algo além de si. Deus é felicíssimo em si mesmo e por si mesmo, de si mesmo. Ele não necessita de nada. Só aí a gente vê que Deus criou tudo que existe por quê? Por alguma necessidade? Não havia necessidade nenhuma. Então, tudo que foi criado por amor, né? Porque Deus quis manifestar a sua glória, quis que outros seres participassem da sua vida. É inefavelmente excelso acima de tudo o que fora dele mesmo existe ou pode ser concebido. No Antigo Testamento, nós temos alguns nomes divinos, né? Foi revelado que Deus é único, há um só Deus. Havia em várias culturas antigas a crença em Deus, às vezes em vários deuses, politeísmo, às vezes um animismo, né, que Deus seria a alma do mundo, né? Essas ideias ainda acontecem até hoje. E vem a revelação ao povo de Israel que Deus é um e é distinto do mundo, né? A revelação principal de Deus, do nome de Deus no Antigo Testamento, é aquela revelação a Moisés, que ele aparece na sarça ardente e Moisés pergunta, primeiro Deus manda, vai falar lá com o povo que eu sou Deus. E Moisés pergunta, mas se me perguntarem qual é o seu nome, o que eu devo dizer? Aí é aquele nome misterioso que Deus revela. Eu sou o que sou, ou eu sou aquele que é, né? Desse nome do hebraico é que veio vários outros nomes nas nossas Bíblias, por exemplo, pode vir Yahvé, pode vir Javé, né? Tudo derivado dessa pequena frase, eu sou o que sou, ou eu sou aquilo que é, aquele que é.
No hebraico havia uma dificuldade, né? Não havia vogais. Não havia vogais. Todas as letras do alfabeto hebraico são consoantes. Como que a pessoa sabia como ler aquilo? Lia normalmente porque era a língua conhecida deles, né? Do povo hebreu. Então, eles viam lá aquelas consoantes e sabia a que palavra se referia. Como a gente pode fazer esse exercício, você pega qualquer palavra e tira as vogais, escreve só as consoantes. Assim, você deduz que palavra que é. Então é assim que o hebraico funciona. Depois veio alguns textos colocando alguns pontinhos, uns sinaizinhos para indicar qual seria a vogal. Com o nome de Deus veio uma dificuldade. Como tem um mandamento lá de honrar o nome de Deus, de não tomar o nome de Deus em vão, o que os judeus, o povo hebreu, fazia? Eles não liam, eles não pronunciavam o nome de Deus, por respeito, para não correr o risco de usar o nome de Deus em vão. Então esse nome lá que foi revelado a Moisés não é pronunciado pelos judeus. Então, o que a gente chama hoje de Javé ou de Yavé é uma aproximação, provavelmente é algo muito próximo a isso. Atualmente, alguns estudiosos do hebraico dizem que seria algo próximo a Yahvé, né? Tem esses sons meio próprios do hebraico, seria algo Yahvé. Mas o que os judeus liam quando viam lá no texto aquela escrita lá, aquele tetragrama, eram 4 letras só. Eles trocavam, no lugar eles falavam Adonai, que é o Senhor, né? Então eles viam lá o nome de Deus, eles pronunciavam Adonai, o Senhor. E daí só uma curiosidade, daí que surgiu um nome totalmente artificial, que é o Jeová, acabou de comentar aí. Ó. Jeová é uma construção totalmente artificial. O que eles fizeram? Pegaram as consoantes que já existiam, o Y, que teria um som meio do J em algumas línguas, o H, que não tem som, ou tem um som aspirado, de e o W, que tem um som de V, e o H no final de novo, que não tem som. Por isso, Iavé é o nome mais próximo que nós temos. Alguns autores protestantes pegaram estas consoantes, as 3, e no meio delas colocaram as vogais do Adonai, né? O E, porque o Adonai também no hebraico não é exatamente um A. Seria uma vogal intermediária entre o A e o E. Então pegaram o E, o O, A, Do e o A, Adonai. Jeová, Jeová. Daí que surgiu o Jeová. É uma construção artificial. Mas isso também não faz diferença nenhuma para nós. O que importa é sabermos que esse nome de Deus, na verdade, não é um nome, né? É como se fosse uma recusa de um nome. Deus falou, eu sou aquilo que sou. Eu sou aquele que é. Eu sou o ser. Eu sou Deus. A própria palavra Deus, não se tem certeza de onde vem a palavra Deus. É uma palavra antiquíssima, mais antiga do que o próprio hebraico, né? As línguas mais antigas do mundo tem algo próximo a Deus, que daí vem divindade. Talvez seja algo próximo a força, poder, né? Algo nesse sentido. Então, esse nome que Deus revelou a Moisés é mais ou menos isso. Assim, eu não preciso de um nome, eu sou o ser. Né? O nome é uma coisa que restringe um pouco. Né? Outros nomes divinos que aparecem no Antigo Testamento. Às vezes aparece só uma partícula, El, El, El,
né? E isso aparece em vários nomes, né? Em várias construções. Às vezes, El Elyon, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Onipotente, El Olam, Deus Eterno, El Betel, Deus de Betel. Betel já é uma palavra que tem um El no final. Bet é casa, El é Deus, é casa de Deus. Então, o Deus da cidade de Betel. Betel é a casa de Deus. Emanuel, El no final é Deus. Deus conosco. Isso está lá no Isaías 7, que vai ser aplicado depois a Jesus. O Adonai, já falei, é o Senhor. E Elohim. Elohim aparece também muito frequentemente. Os nomes mais frequentes é o Yahvé, que eles trocavam por Adonai, e o Elohim, que é um plural. É um plural. Seria deuses. Deuses. Fanuel não é um nome de Deus, eu não sei exatamente o que significa. Não sei se é o nome de uma pessoa, é o nome de uma pessoa, mas não sei o significado. Mas sempre que tem um El no final é algo relativo a Deus. Miguel, o nome do arcanjo, né? Quem como Deus? Rafael, cura de Deus. Gabriel, mensagem de Deus, anúncio de Deus, algo assim. Elohim, então, é um plural, é como se fosse deuses, né? Mas aí é preciso entender que nas linguagens semitas havia algumas construções no plural para demonstrar majestade, né? Chama plural majestático. É o mesmo que no português nosso, a gente fala com Deus no plural, né? Vós sois, né? Santificado seja o vosso nome. Vosso é plural, segunda pessoa do plural. Hoje nós falamos da Santíssima Trindade, mas a gente usa esse vosso também na linguagem corriqueira mais formal, né? Para vossa majestade, para realeza, né? Vossa realeza. É um plural majestático para demonstrar grandeza. Não quer dizer que no Antigo Testamento já houvesse essa ideia de Santíssima Trindade. Não. Lá no Antigo Testamento queria-se garantir que Deus é um. Deus é um, somente um. Obrigado aí pela pesquisa aí. Fanuel é face de Deus. Então, isso se aplica lá no Gênesis também, quando no momento da criação o texto está no plural, fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos no plural não quer dizer que ali havia uma revelação da Santíssima Trindade. O escritor sagrado não tinha a mínima noção disso. E não podemos pensar também que Deus inspiraria o autor a escrever no plural para mais à frente revelar a Santíssima Trindade. Não, seria uma coisa muito artificiosa. Era somente um modo de dizer daquele povo, de usar o plural para Deus, assim como nós usamos para majestade, né? Vossa Excelência, essas coisas. Bem, o Antigo Testamento é isso, é garantir a unidade de Deus, a unidade e a transcendência de Deus. Deus é transcendente, ele não se mistura, ele não é da mesma matéria que esse mundo. Ele não faz parte desse mundo, ele está acima, fora deste mundo, mas é claro, presente, agindo neste mundo que é a criação sua. Deus é eterno e imutável, eu já falei que é uma necessidade lógica que Deus seja eterno, né? Se ele não fosse eterno, ele estaria no tempo. Estar no tempo é ter um começo. Se Deus teve um começo, ele foi criado, e foi criado por quem? Não pode ser criado, ele tem que ser eterno. Se Deus existe, ele é eterno. E se as coisas existem,
e as coisas não são eternas, elas só podem ter sido criadas por um ser eterno. E Deus é perfeitíssimo e imutável também. Deus não muda. Hoje mesmo não tinha nada a ver com o tema, mas alguém perguntou sobre a primeira leitura de hoje, que falava que Deus mudou de opinião, né? No caso lá do profeta lá de Nínive, do Jonas, né? Que o povo fez penitência e Deus então desistiu de destruir aquela cidade. Como que Deus desistiu? Deus muda de opinião? Não, isso é um modo de falar, né? Um modo de falar para a gente entender por que aquilo não ocorreu, né? Porque Deus não precisou cumprir a ameaça, né? Porque o povo de fato mudou. Quem muda é o povo, é este mundo. Deus não muda. Bem, o Novo Testamento, porém, já traz a novidade. Ele garante todo o mesmo que foi dito no Antigo Testamento, toda a unidade de Deus, toda a sua pessoa única. Mas Jesus traz coisas novas. Ele chama Deus de Pai, em primeiro lugar. Deus é Pai. No Antigo Testamento até tinha algumas expressões, né, falar de Deus como Pai, mas não de modo tão próprio como Jesus chamou. Chamou Deus de Pai, chamou de Abá, né, meu Pai, meu Paizinho. Um modo bem íntimo e existencial até, né? Deus é Pai, eu sou filho de Deus de um modo único, o filho unigênito, né? O único nascido de Deus é Jesus Cristo, né? Aí vem a pergunta, nós não somos filhos de Deus? Então, nós somos filhos de uma outra categoria, né? Nós somos criaturas. Jesus não é criatura enquanto Deus, né? Ele existiu desde sempre. Aí já estamos entrando na cristologia, que a gente vai falar depois. Agora, o ponto de partida da fé no Deus uno e trino não vem da especulação, não vem da razão, veio da revelação. O Antigo Testamento, eu já disse, não traz nada sobre a Santíssima Trindade, mas traz alguns atributos de Deus que, mais tarde, depois do Novo Testamento, foram percebidos como atributos de cada uma das pessoas divinas. Por exemplo, quando se falava no Antigo Testamento da sabedoria de Deus, da palavra de Deus ou do Espírito de Deus, é claro que o autor sagrado do Antigo Testamento não tinha noção alguma de que estava falando de pessoas divinas, né, da Santíssima Trindade. Não. Ele estava falando de um atributo de Deus. Mais tarde percebemos, olha, esse atributo aqui é perfeitamente aplicado à pessoa do Filho ou do Espírito Santo. A sabedoria é um dos atributos mais mencionados, principalmente nos livros sapienciais, né? E alguns profetas também, né? Jó, nos Provérbios, Eclesiástico, Livro da Sabedoria, todos têm trechos falando da sabedoria de Deus. Sabedoria que sai da boca do Altíssimo. Já é uma coisa diferente, né? O Altíssimo é Deus. E a sabedoria que sai da boca do Altíssimo, o que é? Né? Mais tarde entendemos. É a palavra de Deus, a sabedoria que sai da boca de Deus, é o verbo. É o próprio Deus que se comunica. Essa comunicação de Deus é o Filho, é o que chamamos Filho, né? Porque sai do Pai. Chamamos o Pai de Pai porque ele tem um filho, né? Essa linguagem é sempre analógica, né? Deus não gerou um filho do modo como um pai humano gera um filho, né? Ele não teve uma mãe na eternidade, né? Mas é um modo de dizer que o filho
sai do Pai. E sai como? Ele sai eternamente, né? Desde sempre. Vamos ver aqui os termos ainda com que a igreja discutiu sobre isso. Então a sabedoria, a palavra, tudo isso foi aplicado às pessoas divinas. E o Espírito de Deus já estava presente desde o relato da criação, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Às vezes é representado como um vento, uma brisa, ou às vezes uma tempestade. Às vezes a nuvem lá que acompanhava o povo no deserto. E espírito justamente quer dizer isso, é vento, é expiração, aquilo que sai como vento, sopro. Né? No hebraico é ruar, a mesma coisa, vento. Enfim, no Novo Testamento fica muito mais claro. Jesus já entra falando das pessoas divinas. Fala constantemente do Pai, ensina a orar, a rezar a oração que chama Deus de Pai, né? Manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No seu batismo, através de João, há uma manifestação de Deus, né, nas suas três pessoas. O Filho que é batizado, o Pai que fala, né, através de uma voz que vem do céu. O céu se abre e desce o Espírito de Deus como uma pomba sobre Jesus. A manifestação das três pessoas. Na Anunciação temos a presença da Santíssima Trindade também, né? O anjo vem em nome do Altíssimo, né? Do Senhor Deus, e anuncia a Maria a concepção do Filho de Deus. E isso se dará por meio da ação do Espírito de Deus. Os apóstolos aprenderam de Jesus essa doutrina, essa revelação, e usavam isso. Eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Paulo, em suas cartas, mencionava isso, né? Ele já iniciava a saudação das cartas com aquela saudação que veio para a nossa liturgia, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Já uma fórmula trinitária que havia sendo usada. São Paulo também nos Gálatas. Porque sois filhos, enviou Deus em nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai. Tá aí as três pessoas manifestando-se na nossa alma, através dos sacramentos e da graça. Né? Pergunta aí se, iluminados pelo Novo Testamento, não se pode intuir a Trindade em façamos o homem. Podemos aplicar numa leitura espiritual, mas não podemos dizer que o autor tinha essa consciência. Ele não tinha essa consciência. Ele escreveu no plural somente para falar que é Deus, para falar que é um ser grandioso, né? Há uma majestade aí. Atualmente, sabemos que Deus estava presente em toda a criação. Quem cria? Quem criou? Deus, Trindade. As três pessoas estavam presentes, né? Deus criava com a palavra, né? Faça-se a luz. Ele falava e acontecia. E aquele espírito que pairava era o que permitia todas as coisas acontecessem. Existe um princípio na teologia trinitária que diz: a ação de um é a ação dos três. Não dá para separar. Né? Uma ou outra coisa, analogicamente, a gente atribui a um e a outro, mas a ação é sempre dos três. Né? Quem criou foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Né?
há algo de específico em cada uma das pessoas, que é justamente o que distingue uma da outra. Há uma distinção, não de essência, não de substância, mas há uma distinção de relação, o que vamos ver daqui a pouco. Bem, as passagens do Novo Testamento são muitas, né? Não dá para ficar lendo todas aqui. Mas que fique claro isso, que foi Jesus quem revelou a Santíssima Trindade. Se Jesus não tivesse revelado a Santíssima Trindade, nunca teríamos consciência dela, né? E agora algo importante, Jesus identifica-se com o Pai, identifica-se como Deus, né? Tudo me entregou o meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Conhecemos a Deus, Trindade, porque o Filho quis nos revelar. Somente o Filho conhecia o Pai, né? Claro, e o Espírito Santo também. Outra citação, essa que eu li foi de Mateus 11. João: pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. O que é ter a vida em si mesmo? É ser todo-poderoso, é ser eterno, é não depender de nada, né? É ser o Deus, ser aquilo que é, ser o próprio ser, aquilo que dá ser a todas as coisas e que não precisa de mais nada. O único ser subsistente necessário, né? Jesus disse que o Pai deu ao Filho isso. Deu ao Filho ser Deus. E o mais claro de todos, João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus chama várias vezes Deus de Pai, de Abá, né, de meu Pai. E vários outros trechos. Não vou ficar lendo tudo aqui. Há alguns trechos interessantes também, quando Jesus fala eu sou, eu sou. Ele fala eu sou várias vezes. Teria que contar aqui quantas vezes são. E eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo. Essa palavra eu sou, já disse, é o nome de Deus. Então, quando Jesus falava isso, os judeus ficavam aterrorizados, né? Eu sou, isso é o nome de Deus, né? E há uma que eu acho interessante, aliás várias, né? Porque ele não está juntando esse eu sou em uma frase para poder falar assim, não, isso aí ele só está dizendo uma metáfora qualquer. Não, ele fala muito claramente. Por exemplo, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, se não cremos que Jesus é Deus, morreremos nos nossos pecados. Quando tenhais levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Assim, parece uma frase meio sem sentido. Mas é justamente isso. Ele está falando em aramaico, hebraico, aramaico, que ele se identifica com Deus. Antes que Abraão nascesse, eu sou. O que quer dizer isso? Jesus não nasceu ali naquele tempo, na Palestina. Abraão não foi muito tempo antes, mas ele mesmo diz, antes que Abraão nascesse, eu sou. Eu já existia, eu já era, eu sou, né? E nunca há esse verbo no passado, né? Era. Não, eu sou. Eu sou desde sempre para sempre. Eu sou o eterno presente, fora do tempo. Ou seja, Deus. Depois desde agora vos digo antes que suceda, para que quando suceder, acrediteis que eu sou. Ele sempre falava eu sou. Ele não falava eu sou Deus. Não, eu sou, isso bastava. Já era o nome de Deus.
As manifestações eu já disse, a do batismo, e tinha também a da transfiguração. Os discípulos proclamam a divindade de Jesus, né? Realmente és o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E a mais interessante de todas, porque aí usa a palavra Deus, né? Isso vem na boca de um apóstolo, Tomé. O que ele diz? Quando ele vê o Cristo ressuscitado: meu Senhor e meu Deus. Ora, como há algumas seitas que usam do Novo Testamento e dizem que Jesus não é Deus, se um apóstolo proclamou isso. E engraçado que o apóstolo, que é conhecido como incrédulo, né? Ele faz a mais firme a profissão de fé na divindade de Jesus Cristo. Meu Senhor e meu Deus. O Evangelho de São João também, todo aquele prólogo, né, o capítulo 1, é tudo sobre a divindade de Jesus Cristo, né? Os termos, às vezes, vale uma leitura aprofundada, um estudo bíblico ali, que São João está escrevendo, tendo em vista também as heresias gnósticas que já começavam a aparecer ali no princípio, no final do primeiro século, né? Então, ele fala do verbo, né? Da palavra, da ação de Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era Deus desde o princípio. Sempre foi e sempre será. E há outra passagem de São Paulo aos Colossenses 2:9. Nele, em Jesus Cristo, habita toda a plenitude da divindade, corporalmente. No corpo de Jesus habita a plenitude da divindade. Deus mesmo, Deus eterno, é o próprio Jesus Cristo. Sobre o Espírito Santo, várias passagens também. Há vários termos, às vezes fala o Espírito do Pai, o Espírito do Filho ou o Espírito de Jesus, várias vezes nos Evangelhos e nas cartas. Jesus distingue o Espírito dele mesmo e do Pai, ou seja, há sim uma terceira pessoa, né? Olha, nesse trecho, João 14,16. Eu rogarei ao Pai, eu, Jesus, rogarei ao Pai, que vos dará outro Paráclito. Ou seja, não sou eu que ele vai enviar novamente, ele vai enviar outro. E não é o Pai mesmo que vai vir, é um outro, é um terceiro, é o Espírito. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, já está demonstrando aí as três pessoas. Ele vos ensinará tudo. Em João, os capítulos 14 e 15, dá para ver essa diferença quando ele fala do Paráclito. E outros numerosos exemplos, na encarnação, no Pentecostes, no batismo, eu já falei, e vários outros, né? Há muitas passagens, muitas. Não dá para entender como que algumas seitas negam a Santíssima Trindade, negam a divindade de Jesus Cristo, porque está tudo lá, está tudo nos textos. Alguns, como as Testemunhas de Jeová, elas simplesmente adulteraram os textos mais difíceis para a visão deles e mudaram completamente as palavras, de modo que fica difícil para eles explicar a sua descrença na divindade de Jesus e na Santíssima Trindade. Os primeiros cristãos não tiveram dúvida da Santíssima Trindade. O que ocorreu depois, nos primeiros séculos, é que foi querendo se entender melhor, digamos assim, o funcionamento da Santíssima Trindade, né? Como que se dá essa Trindade, como que Deus é um e é três, né? Isso é difícil de entender, né? Então,
as controvérsias surgiram a partir daí. Como que Jesus é Deus, sendo ele homem também, essas foram as questões. Então, surgindo as primeiras heresias, os primeiros problemas, as primeiras afirmações errôneas sobre a natureza de Deus, de Jesus Cristo, a igreja viu a necessidade de resolver isso em concílios. E o primeiro concílio chamado universal ou ecumênico, né, ou seja, do mundo inteiro, dos bispos do mundo inteiro, foi o concílio de Éfeso, chamado para justamente tirar dúvidas a respeito da Santíssima Trindade. Né? O que ficou ali estabelecido é que há 3 pessoas distintas, mas há uma só natureza divina, ou seja, Deus, a divindade, é uma só. Há um só Deus. O que distingue são as pessoas. Tá? Não vou falar das heresias aqui, a menos que vocês perguntem alguma coisa aí. Né? São várias heresias que surgiram nos primeiros séculos. Né? Por exemplo, alguns queriam entender como que o Filho é Deus. Né? Deus Pai pegou um homem e transformou ele em Deus, né? Ou Deus existia desde sempre e se dividiu em 2, depois em 3, como que se dava isso? Essas eram as heresias que surgiam. Havia gente que afirmava essas coisas. Ou outros também falam assim, essas pessoas não são pessoas de fato, mas são modos de falar de Deus. São a mesma face de um mesmo Deus. São modos de entender Deus. Ou ainda, o modo como Deus se manifestava. Uma vez ele se manifesta como Pai, outra vez ele se manifesta como Filho, outra vez ele se manifesta como Espírito Santo. Não, mas vem a igreja falar. De jeito nenhum. São 3 pessoas distintas entre si que comungam da mesma natureza, da mesma divindade. Difícil de entender? É difícil sim. Mas isso foi confirmado, né? Isso foi confirmado com a infalibilidade da igreja. Há argumentos sobre isso tudo, né? Mas aí é objeto de um estudo mais aprofundado. Aqui não dá para entrar nesse assunto. O que podemos falar um pouco é aquilo que se convencionou chamar de processões. Como que procede as pessoas uma das outras? O Pai é o princípio. Então quer dizer que só o Pai era eterno? Não. Todas as 3 pessoas são eternas. Mas há uma procedência, né? O Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede de ambos, né? Santo Agostinho e vários outros usaram várias imagens para representar isso, né? O Pai é o princípio, é o amante, e o Filho é o amado, né? Vou usar aqui uma outra imagem, não é nenhum santo, mas é um modo como eu tento explicar isso. Imaginemos, né, como se Deus tivesse imagem. Deus olha-se num espelho, né, e o que ele vê? Ele vê ele mesmo. O seu reflexo é ele mesmo. Ora, nós vemos um reflexo, mas Deus é tão perfeito que o próprio reflexo dele é Deus, é ele mesmo. Tem todos os atributos que o ser Pai tem. Então esse reflexo, essa imagem é o Filho, né? É o Pai que gera essa imagem.
E ao ver essa imagem, ao contemplar essa imagem de si mesmo, né, o filho é a imagem do pai, há um amor entre ambos, né? Um ama ao outro, ama aquela sua própria imagem. É um amor recíproco. E então, esse amor é tão perfeito entre os dois também, que também é uma hipóstase, uma pessoa, né? Há ali a perfeição da divindade, tanto no amante, quanto no amado, quanto no próprio amor. Essa é um pouco da imagem que Santo Agostinho fala. Claro que ele explica bem melhor, não é essa imagem tosca aí de um espelho. E essa questão da procedência também já houve muito problema quanto ao entendimento disso também, né? Inclusive o fato que deu origem ao cisma do Oriente, né? Que a motivação, na verdade, foi mais política, né? A questão lá do Constantinopla contra Roma, saber quem era melhor que o outro, mas houve uma motivação, uma desculpa teológica, né? Não. Os latinos falam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, enquanto que originalmente no Oriente se falava que o Espírito Santo procedia somente do Pai. Daí que veio no Concílio de Constantinopla a definição que deu origem ao credo niceno-constantinopolitano, né, que às vezes a gente reza. Niceno, porque a primeira parte foi definida no Concílio de Nicéia, em 325, e o restante, a parte do Espírito Santo, foi depois em Constantinopla. A parte procede do Pai e do Filho. Esse e do Filho foi um acréscimo do Concílio de Constantinopla. A questão do filioque, no latim, e do filho se escreve filioque. E essa questão aí que foi motivo de briga entre os orientais e os ocidentais, que depois entrou briga política no meio e acabaram se separando da igreja, né, que deu origem aos ortodoxos. Isso bem lá para frente, 1054. Além das procedências, podemos falar das relações. Como se relacionam as pessoas divinas? Elas são iguais? Sim, elas são iguais. Mas há algum tipo de relação entre elas? Né? Há a relação justamente naquilo que difere uma da outra. Ora, se há duas pessoas, há algo de diferente nelas. Se há três, há algo de diferente nas três. Nas pessoas divinas, já que Deus é de uma única natureza, a única coisa que distingue essas três pessoas são essas procedências, né? O Pai procede, o Pai não procede, né? O Pai é o princípio eterno, o Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E nas relações é o que deu os nomes com os quais chamamos as pessoas divinas. O Pai é Pai porque ele tem um Filho, então há uma relação do Pai para com o Filho de paternidade. Porque o Pai é o princípio, o Filho procede do Pai. Então essa relação é chamada de paternidade. Do Filho para com o Pai há uma relação de filiação. E do Espírito, o Espírito Santo, em relação a ambos, ao Pai e o Filho, há um processo que convencionou chamar de expiração, né? De espírito, né? Não é expiração com X, não é com S mesmo. Expiração. O Espírito Santo é como que, né, uma linguagem analógica aqui, tentando explicar, é como que saísse de um para o outro, transitasse entre eles, né?
E há então aí uma expiração ativa, que é a que sai do Pai e do Filho para o Espírito, e uma expiração passiva, que é a que volta para eles, né? Essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo é o que faz a diferença entre essas pessoas. Essas relações, vocês vejam que é uma relação de comunhão, né? Uma relação de amor eterno, uma relação contínua, né? Em Deus não há tempo, não há diferença. Então essas relações, essas procedências se dão eternamente, né? Elas não têm começo nem fim. O que mais podemos falar sobre as pessoas? Há algumas coisas que nós atribuímos a uma pessoa. Já disse que a ação de um é a ação dos três, mas se convenciona atribuir certas coisas a uma ou outra pessoa, né? O Pai é a fonte, é a origem, né? É o princípio, né? Porque ele não procede de nenhum dos outros. Ele é o princípio, sem princípio. O que constitui o Pai, então, é a paternidade, né? E a sua ação principal é a geração. Ele gera o Filho e com o Filho expira o Espírito Santo. Bom frisar novamente, o Pai nunca esteve sem o Filho, nunca esteve sem o Espírito Santo, né? É muito importante ter o cuidado com as palavras, né? As palavras são insuficientes para falar desses mistérios, mas que fique bem claro isso, né? Essas palavras é para mostrar, de certo modo, a ação de Deus, as relações entre eles, mesmo que a linguagem seja falha. Ao Filho é atribuída a geração, né? Essa geração do Filho é eterna também, bom se frisar. O Filho é a imagem perfeita do Pai. Há uma identidade de natureza, né? Diferente de nós, somos imagens e semelhança. Em Cristo não há semelhança com Deus, né? Ele é idêntico a Deus. Por isso também que chamamos a ele de unigênito. Ele é o único que, de fato, nasceu de Deus. É o único que provém de Deus, que é da mesma natureza de Deus. Nós somos filhos de Deus através do Filho, através do batismo, através da criação, né? Mas não fomos extraídos da mesma substância divina. O Espírito Santo é o amor mútuo entre o Pai e o Filho, né? E ele é sempre identificado como amor, como doação, como comunicação. As três pessoas, já disse, elas comunicam-se entre si, elas estão em íntima comunhão, né? Que os antigos, os gregos, chamavam de pericoreses. É uma interpenetração, né? Eles estão sempre presentes uns nos outros, né? O que é próprio do Filho, que vai ter que ser estudado na Cristologia, é a encarnação. Uma pessoa divina, como que sai da Santíssima Trindade e vem habitar no meio dos homens, sem deixar de ser Deus, né? E esse Deus que se encarna, que toma uma carne humana, vai ser morto, crucificado, né? Deus que morre como homem, né? Mas Deus, sendo eterno, não morre e ele ressuscita a si mesmo. E esse é o grande mistério da nossa fé. Um Deus poderosíssimo, que é uno, é trino, mas que deixou a sua eternidade, a sua perfeição, para se fazer pequeno, para se fazer imperfeito como nós, para que, uma vez unida a nossa natureza pudesse alcançar a perfeição de Deus, através
da morte e ressurreição de Cristo, nós estamos unidos por natureza à natureza divina, né? Nós fomos como que divinizados, né? Se Deus tomou a natureza humana tomou contato com a divindade de modo único, né? Tanto que São Tomás, lá no hino da ressurreição, né, do Exultet, proclama a feliz culpa de Adão, né? Ó feliz culpa de Adão, que nos fizeste merecer um tão grande Salvador. Por causa do pecado dos primeiros homens, nós recebemos algo muito maior. Olha como é grande o amor de Deus, né? Nós que merecíamos punição, recebemos uma recompensa, né? Ao invés de Deus diminuir nossa dignidade, aquilo que Ele já nos deu de graça, que é a graça da existência e de poder estar em comunhão com Deus, em harmonia com Deus, Ele deu algo a mais. Ele deu a participação na natureza divina ao homem, através de Jesus Cristo, né? É esse o mistério da Santíssima Trindade aplicada à Cristologia. Está encerrando o nosso tempo aqui de live, tempo máximo de live. Então eu agradeço a presença de todos aí, a participação, e vamos nos encontrar no próximo vídeo falando sobre a Cristologia, um estudo específico sobre o Filho, o Cristo, né? Não faremos uma especial sobre o Espírito Santo. Há um tratado sobre o Espírito Santo chamado Pneumatologia, né? Mas não, aqui nessas 10 lives nós escolhemos aquelas que achamos as principais. A partir da doutrina da Santíssima Trindade e da Cristologia é possível aí aprender um pouco da pneumatologia e também da mariologia, que se insere aí no mistério do Filho e no mistério da Igreja. Por isso não incluímos um assunto especial só sobre esses temas, mas como o nosso objetivo é fazer uma apresentação de todos esses tratados, penso que é suficiente o que estamos fazendo aqui. Agradeço e fica aí aberto a participação de vocês, dos nossos perfis aí, nossas redes sociais. Vamos abrir a perguntas também, aos comentários lá nos posts. Fiquem à vontade, tá? Muito obrigado. Até amanhã.